Boa noite, ouvintes. Sejam todas e todos bem-vindos novamente. Estamos começando agora o Escute o Tom, o nosso programa que fala sobre temas que atravessam a ciência da saúde. Lembrando que todas as quartas o Escute o Tom é um espaço de conversa, aprendizado e troca, onde abordaremos importantes temas sobre a saúde da população negra e tendo apoio da DIEPAFRO-UFO. Hoje, retornando com o assunto cultura afro-brasileira, ancestralidade e saúde da população negra, com a nossa convidada, Lonique Maia. E para abrir hoje, a Lonique vai trazer pra gente um dos seus poemas, que também ela é escritora. O título é Ancestralidade Negada. Com você, Lonique. Filha de mãe preta, empregada doméstica, clara demais para ser preta, escura demais para ser branca, filha de um pai que nunca viu, criada no silêncio de um abandono frio. Roubaram sua identidade, apagaram sua ancestralidade. Não viram no bandido a inteligência, faltava diploma, sobrava ciência. Imagina se tivesse investido em educação. Seu brilho mudaria o mundo. Sua mente era revolução. Mas foi ele invisível nessa nação. Negaram-lhe o futuro, roubaram-lhe a mão. A caneta pesa menos que a enxada, mas nunca nos deram a palavra. Se a coisa tá preta, o branco, sua camisa. Mas nossa cor sempre foi raça, não precisa de permissão. Fomos silenciados, não suportaram ouvir nossa voz. Me chamaram de louca, de arrogante, mas era coragem, era levante. Disseram que eu não sabia o meu lugar, quando tudo que eu queria era apenas me posicionar. Mas o que esperar de uma raça que o perfeito ousou enterrar? Celebra a própria desgraça e esquece o dom de amar. Ai, que lindo. Perfeito, obrigada por compartilhar com a gente. Obrigado, Lonique. Então abrimos nosso episódio com esse poema magnífico, perfeito. E é uma honra estar aqui com você novamente, é uma honra escutar um pouco desse poema. Acho que temos que trazer mais também, pensando até em próximos temas que a gente traz sobre poemas que traz essa descendência. Com certeza, Lonique já está na lista. Exato, então a gente estreou muito bem. E continuando nossa conversa sobre capoeira, sobre ancestralidade, sobre ser acadêmica de enfermagem, mãe, casada, mulher negra. Sobre as suas pesquisas, você também se dedica à saúde do trabalhador. Então, quando a gente pensa também que o trabalhador é lá na periferia, né? Aquele que acorda 4 horas da manhã, pega 4 ônibus, volta para casa 7, 8 horas da noite para estar lá no dia seguinte ainda. E às vezes isso é de segunda a domingo e não para, né? Ou então às vezes um dia da semana. E também estuda muito sobre a saúde mental e também a inclusão. Quais são hoje, na sua visão, os principais problemas de saúde que afetam a população negra no Brasil? Sobretudo quando pensamos no mundo do trabalho e no adoecimento mental também. Bom, em primeiro lugar, eu acho que um dos maiores problemas é a saúde mental. E não é porque eu estou no Protegesse, mas eu estou no Protegesse por isso, por eu acreditar nisso. E já que eu posso fazer alguma coisa, por que não? Sabe aquela frase do Mano Brown, por você ser preto, você tem que ser 2 vezes melhor? Isso faz com que nós tenhamos sempre em mente que temos que mostrar serviço. E isso ocupa não só as nossas mãos, não só a nossa rotina, o nosso dia a dia, de chegar em casa muito tarde, sair de casa muito cedo, não ter tempo para a família. Isso perturba mesmo a nossa mente. Né? Inclusive eu falei sobre isso, né, nesse poema que eu acabei de ler para vocês, eu falo um pouco sobre isso, né? E esse poema ele também vai ser disponibilizado para todo mundo esse ano na Bienal Internacional de Livros em São Paulo, pela editora Articule. E nós temos muitas doenças crônicas que já são diagnosticadas, né, como diabetes e hipertensão, que são doenças que têm prevalência em pessoas negras, mas a saúde mental, por muito tempo, ela foi negligenciada. As pessoas se preocupam muito com o físico e esquecem que a mente de uma pessoa é como um universo paralelo. Nós não somos apenas uma pessoa. Nós somos um ser pensante. Dentro de nós existem ideias, nasce ideia o tempo todo. E muitas vezes nós somos calados por conta de nossos empregos, por conta do local que a gente vive, do nosso meio e até, às vezes, de amigos, né, de amizades que nós temos ao redor. Então, isso é um problema, uma problemática muito grande. Eu acredito que hoje esse seja o maior ponto que tem que ser visto
E a gente já sabe aí de relações de doenças que são crônicas e tem uma relação muito grande com a saúde mental, e no meio do trabalho a gente tem visto que esses problemas, eles têm levado a respostas físicas também, né? Como a ansiedade, e aí muitas pessoas têm tido problemas intestinais que estão relacionados diretamente ao problema de saúde mental, né? Que muitas vezes é negligenciado. Sem falar que pessoas negras também enfrentam maiores dificuldades de acesso ao serviço de saúde, né? Trabalham em condições mais precárias, convivem diariamente com situações de discriminação, tudo isso produz adoecimento não só físico, como também mental. Sim, é uma realidade, né? A gente enfrenta, inclusive, essas informações diariamente nos noticiários, né? O noticiário todos os dias mostra isso pra gente claramente. Agora, falando da sua questão, da sua trajetória, né? Enquanto ser humano, sua trajetória tem várias dimensões. O fato de ser mulher negra, ser mãe, ser trabalhadora, ser estudante. Você pode falar para a gente um pouco sobre esse conceito, né, de interseccionalidade e como o cruzamento desses marcadores pode nos ajudar a compreender melhor os processos de adoecimento? Sim, a interseccionalidade, ela nos ajuda a compreender que as pessoas não vivem apenas uma realidade. E foi justamente sobre isso, né, que eu falei anteriormente. Me usando como exemplo, eu não sou apenas uma mulher. Eu não sou apenas uma mulher negra. Eu não sou apenas mãe. Eu também não sou apenas uma acadêmica de enfermagem, ou escritora, ou ativista. Eu sou tudo isso. Eu não sou apenas Lonique Maia, eu também sou Lonique viajante. E todas essas características, elas se cruzam e influenciam as minhas experiências. Quando pensamos em saúde, precisamos considerar esse conjunto de fatores. Muitas vezes, o adoecimento acontece justamente pela sobreposição dessas responsabilidades e das desigualdades que elas produzem. É tudo isso, né? Um conjunto de fatores que fazem de mim quem eu sou, e todos eles influenciam. Se conectam, interligam o tempo todo, Sim, são inseparáveis. Exatamente. Né? Quando um adoece, todos os outros vão adoecer juntos. Sim. Então é realmente tudo interligado. E aí a gente falou um pouco no episódio passado sobre a importância da cultura e da representatividade. Então você acha que, dando a sua experiência no curso da saúde, que a gente precisa sempre discutir sobre isso, sobre como que a raça tá interligada, a interseccionalidade de forma geral? Você acha que os cursos da área da saúde, elas discutem adequadamente as questões raciais e a saúde da população negra? E quais que são as resistências que ainda existem para a inclusão desses temas nos currículos, principalmente o nosso da enfermagem? Principalmente, acredito que não. Eles não sabem como lidar conosco. Até porque a universidade, ela foi por muito tempo ocupada por outros. Nós somos novos ali. Só que ter que ficar se adaptando o tempo todo porque eles não estão preparados para nos receber é muito ruim, é muito cansativo. Eu percebi que os cursos da área da saúde, e eu estou respondendo de acordo com a minha experiência. Talvez a experiência de outros tenham sido diferente, então eu vou responder de acordo com a minha experiência. Eu acho que esses cursos, eles ainda têm muito que melhorar em quesito de questões raciais. Quantos livros a gente estuda na biblioteca que tem uma foto de uma pessoa negra? E eu tô falando da área da saúde, porque os meus de anatomia não tinha nenhuma. E aí, isso é uma falta de representatividade mesmo. Porque quando eu olho para um livro de saúde, eu tendo a imaginar, a crer, que eu vou atender aquelas pessoas ali. Pessoas como aquelas. Só que quando eu chego num espaço de saúde, não são aquelas pessoas que estarão me esperando. Você entende o meu raciocínio? Eu acredito que precisa e que deve sim ser melhorado, e eu sei que já existe em outros lugares, em algumas universidades, até mesmo particular, mas de acordo com a minha experiência, ainda tem muito que melhorar, e um desafio muito grande para mim foi quando eu fui procurar um orientador para o meu trabalho que fala sobre a capoeira e a sua contribuição para crianças com autismo. Eu fiquei mais de 2 anos tentando conseguir um orientador. Eu não consegui nenhum da área da saúde. Então, como que eu, uma pesquisadora negra que trabalha com cultura, com criança, com capoeira, com criança que tem necessidades especiais, não posso falar sobre o meu cotidiano no meio acadêmico e científico? Sim, não tem espaço para você. Não tem espaço para mim, entendeu? Uhum. Eu não tenho nem... Assim, foi difícil para mim conseguir até referência. Foi muito difícil para mim.
E quem me orientou foi uma professora da educação, porque eu não consegui. Tudo que eu ouvi dos professores e orientadores da área da saúde foi: essa não é a minha linha de pesquisa. Eu ouvia só isso o tempo todo. E eu ficava, então não é linha de pesquisa de ninguém? E eu também não vou poder publicar uma coisa que eu estou estudando tem 4 anos, eu tenho 4 anos de pesquisa, evidência, mas eu não posso falar para ninguém, eu não posso trazer isso para a ciência e mostrar cientificamente falando que eu posso colocar na literatura porque eu tenho um respaldo que funciona, que existe há muito tempo, mas porque ninguém nunca olhou para isso, eu também não posso olhar. Eu também não posso falar, não posso trazer evidências. Então, é uma coisa que me deixou muito chateada mesmo. E foi um desafio muito grande, porque diversas vezes eu pensei em desistir dessa pesquisa. E agora, graças a Deus, eu pesquisei, levei no congresso, eu estive com ele no Conaclar. E foi maravilhoso, mas assim, o que eu mais pensei foi em deixar para lá e mudar. Tanto que eu escrevi outros artigos durante esse período que eu fiquei tentando conseguir um orientador. Mas que bom que eu não desisti, eu consegui publicar ele, e eu tenho certeza que esse estudo vai ajudar muita gente, né? Vai abrir portas, vai fazer com que outras pessoas acreditem que elas também podem pesquisar, escrever e falar sobre isso. Sim, adaptar as intervenções, né? Sim. Então, no momento que você traz uma evidência, não se torna assim, eu acho que a capoeira tá fazendo bem pro meu filho que tem TEA. Não, agora é uma evidência mesmo. Então, adaptar, às vezes escolas podem adaptar isso, podem trazer, Exatamente. Porque desde que eu saí da escola eu nunca mais vi. Então, teve um tempo que a gente tinha essa motivação para fazer aulas de capoeira onde eu vim, então eu vim de um bairro periférico, lá do Canaã, e aí tinha muita essa motivação, que um tempo depois cortou, não tinha mais, não escutava mais falar sobre, então é muito bom trazer isso à tona novamente, sabe? Que uma coisa que é tão ancestral assim, também contribui com a saúde, não é apenas um esporte, não que seja ruim, claro, mas não é apenas, não tem só uma função, tem uma gama de opções. E o que você falou de orientador é o que eu senti também no processo, antes de encontrar o Glênio, que é muito difícil. Eu queria falar sobre relatos de pessoas presas dentro do hospital, sobre o que passou, quais negligências que eles sofreram de acordo com os profissionais. Era muito difícil falar disso, então é muito difícil quando você toca num tema sensível. E aí é um questionamento: cadê esses professores, né? Que a gente tem ações informativas, cadê esses professores? Cadê esses enfermeiros? Cadê esses médicos que são pessoas pretas, são pessoas pardas, são pessoas indígenas? Cadê? Porque aí é essa dificuldade para trazer esse tema, porque são poucos. Então, eu conheço só o professor Elias, que é o nosso coordenador, sim, o Glênio, e agora, e são muito poucos ainda, sabe? Eu não tenho muitas referências de profissionais pretos, isso é muito, muito triste. Então, espero que esse cenário mude daqui para frente. Certo, Lonique, você já antecipou para a gente também a sua questão da Bienal, né? Em 2026 agora, o seu poema, né? Estará presente lá, Ancestralidade Negada, que estará na Bienal do Livro em São Paulo. De que maneira a literatura e a arte, elas podem, né, ser instrumentos de cuidado, de resistência e de saúde para a população negra? A literatura, ela permite que as pessoas contem as suas histórias, né? Sim. Igual as ladainhas, são as músicas de capoeira, são chamadas ladainhas. Elas contam histórias de pessoas que viveram antes de nós, e nós sabemos de muitas dessas histórias até hoje por conta das ladainhas, né? Que são as músicas que ficaram. A gente sabe muito sobre a capoeira exatamente por isso, pela história que veio nas músicas, né, e canções que foram trazidas por outras pessoas que vieram antes de nós. E dessa forma a gente expressa dor, a gente preserva memórias e fortalece a identidade, a gente fortalece muita coisa de nós mesmas. O poema Ancestralidade Negada, ele fala exatamente sobre isso. Ele nasce dessa necessidade minha de refletir sobre pertencimento, sobre memória, sobre a minha resistência em ter que ficar explicando para as pessoas que a minha mãe é preta, que a minha avó é preta e que eu não conheço meu pai, que eu nunca vi ele. E isso é uma realidade entre muitas pessoas, mas as pessoas falam: mas se a sua pele é mais clara e a sua mãe é preta, a sua avó é preta, por que a sua pele é clara? E aí eu não tenho nem como responder, né? Porque eu não conheço meu pai, eu nunca vi nenhuma foto. Então, é você ser revitimizada. É a sua história ser revitimizada com as pessoas fazendo perguntas desnecessárias. Então, eu decidi criar esse poema por conta disso. E a arte, ela ajuda que as pessoas compreendem, né, essas emoções. Ela promove identificação e cria espaços de diálogo. Em muitos momentos da minha vida, escrever foi também uma forma de cuidar da minha própria saúde mental.
Quando a gente fala em ser respeitada, em ser segura, muitas vezes é simplesmente uma maneira de querer ser aceita, né? Então, quando eu falo filha de mãe preta, empregada doméstica, clara demais para ser preta, escura demais para ser branca, filha de um pai que nunca viu, criada num silêncio de um abandono frio, é justamente o que eu tô querendo dizer para as pessoas. Eu sou filha de uma mãe preta, a minha pele ela é mais clara, e eu não conheço meu pai porque eu fui abandonada. Então não me pergunte por que da minha cor. Eu sou preta sim. Então a literatura ela é uma forma de eu dizer para o mundo como eu quero ser vista, né? Como eu quero ser respeitada, na forma que eu me sinto segura. Eu quero dizer para as pessoas, eu falo justamente sobre isso. É muito difícil ser aceita, e a arte, ela faz com que a gente consiga expressar os nossos sentimentos de uma maneira com que as pessoas possam nos enxergar ali, o nosso íntimo, o nosso interior, sem que a gente precise fazer muita coisa. Perfeito. E falando então em questão de segurança, como você já disse também, que a arte te dá esse suporte, particularmente, né? O que faz você se sentir respeitada e segura em um espaço tanto da saúde ou da cultura? Eu acho que é justamente sobre isso que eu estava falando. Essa questão de respeito para mim, essa questão de segurança, ela está muito ligada ao ser aceita exatamente por quem eu sou. Não tem como você dizer que me respeita quando você não me aceita, quando você não aceita o meu cabelo, quando você não aceita minhas tranças, quando você não aceita os meus adornos, como esse que eu estou usando agora, que é um turbante. Sim. Então, tudo isso para mim tem um significado. E quando eu não sou aceita, você pode até vir com palavras bonitas, né, com gestos gentis, que o simples fato de você não me aceitar é o suficiente para que eu não me sinta respeitada, para que eu não me sinta segura com você. Sim, perfeito. É interessante pensar que tanto o gênero é uma construção, então a gente envolve, não é só porque você nasceu com tal genitália que você é uma mulher ou um homem, né? Então tem toda uma construção, tem todo aquele papel que a sociedade vai impondo e você vai crescendo de acordo com isso. É muito complexo também quando a gente fala de pessoas pretas e pardas. Eu sempre costumo falar que pessoas pardas realmente uma pessoa preta, só que um tom de pele mais claro, porque tem as mesmas vivências, tem as mesmas barreiras, tem tudo, sabe? Tudo que uma pessoa preta, que a tonalidade é mais escura, vai passar. Então, é uma discussão muito, muito longa, que eu também acompanho muito sobre isso, sabe? Já vi muitos também falando sobre light skin, que é uma pessoa preta, que é aquele tom mais claro. Enfim, é uma discussão, mas eu acho que não pode ser excludente, né? Não pode falar assim, mas você é claro demais pra ser preta. Não funciona assim. Se a pessoa tá lá, ela já foi perseguida no shopping, andou na rua, as pessoas têm medo de passar, olha, vai me roubar. Então, a pessoa é preta, sabe? É uma vivência, é toda uma construção. E pra gente finalizar o episódio também com chave de ouro, a gente falou muito sobre a questão do movimento que você fez, o movimento Lanique Maia durante a pandemia. E aí, essa questão de prestar assistência, né, tá muito enraizado na enfermagem. Então, a gente sempre fala sobre a enfermagem perpassa só a assistência no hospital, mas também ela vai muito além. Então, ela traz a assistência também social e emocional daquelas pessoas. E aí, falando um pouco então sobre esses movimentos, dessa assistência que você deu a famílias em situações de vulnerabilidade e coordenou também um clube do livro em um assentamento, você pode falar um pouquinho pra gente da história dessas ações e da importância delas para a saúde da população negra e periférica? Sim, claro. Muitas vezes a ajuda e o socorro não chega em todo mundo. Muita gente é deixada para trás. E aí, no meio disso tudo, tem sempre alguém olhando, né? Alguém que está enxergando. E quando a gente fala em fazer ação social, quando a gente fala em lutar por direitos de pessoas mais pobres, é muito difícil, porque muita gente vê isso com maus olhos, né? Acha que a gente está querendo aparecer. Muita gente me perguntava assim, você não vai se candidatar? Não é por isso que você está fazendo isso? Não. As pessoas, elas associam porque elas acreditam que a gente está fazendo isso para ganhar alguma coisa. Sempre por algum motivo. Sempre tem algum motivo ali. E eu tô aqui nessa luta há tantos anos e eu nunca tive nenhum benefício. Na verdade, a gente recebe muitos nãos. Muita mais dificuldade, né? Sim, e eu vou te falar, eu já busquei muita ajuda. E a enfermagem, ela tá muito ligada com cuidado, no geral. E querer ajudar o próximo é exatamente isso, é cuidar. Né, é o principal papel do enfermeiro. Claro que o enfermeiro é muito ciência, muito mesmo. A gente pensa que enfermagem é da vacina. Não, enfermagem é ciência pura.
É muito estudo, é muitos livros. E o Clube do Livro, esse é o meu menino dos meus olhos. Ele é o meu maior feito, que eu tenho mais orgulho. E ele veio de uma necessidade de pais, esses pais que eu levava às cestas básicas, que tinham filhos, e esses filhos tinham sido tirados das escolas, né, porque as escolas foram fechadas durante a pandemia, e a prefeitura disponibilizou diversas atividades para essas crianças fazerem em casa. E aí, muitas das vezes, eu ia levar uma cesta básica e a mãe falava assim comigo: ô, minha filha, eu não sei ler. Meu filho tá com essa atividade aqui, será que você pode ler para ele? Ou então tinha uma atividade de matemática e o pai sabia ler, mas ele não sabia fazer cálculos, e a criança que estava ali em fase de aprendizado, que foi tirada da escola, não tinha ideia de como que fazia aquele cálculo. A prefeitura simplesmente jogou aquele monte, um livro de tarefa para essa criança, e ela tinha que devolver para ela ser passada de ano, assim, sem nenhuma assistência. E eu até busquei ajuda, né? Falei com diversos políticos e autoridades da nossa cidade sobre isso, que existem pessoas que não têm acesso a uma televisão. Porque o que eu ouvia muito é que vai ter aula disponível, vai passar de graça, gratuitamente na televisão. Só que aquelas casas que eu ia, que não tinha nem asfalto, não tinha um portão. Quando eu era recebida, vinha ali uma mulher correndo com o menino do lado, pendurado, cachorro latindo do outro, a maior felicidade, mas não tinha televisão. E aí, como que o governo, o estado, o município esperava que essas pessoas fossem fazer para ensinar os seus filhos, se muitas vezes elas não tinham estudo? E aí eu vi essa situação acontecer em muitas famílias, e eu mais uma vez busquei meus amigos, e ali tinha psicólogos, tinha acadêmicos de psicologia, de enfermagem, tinha amigos, que aí eu falei: gente, vamos fazer um evento novo aqui, vamos fazer uma coisa nova. E aí a gente começou a postar nas redes sociais, no WhatsApp, falar para mandar mensagem, porque ali a gente também estava em isolamento social, não tinha muito contato com ninguém, mas a gente começou a postar que estava recebendo doação de livros. E explodiu, porque todo mundo tem um tanto de livro em casa que não usa. Sim. E esse livro está lá parado, muitas vezes mofando, juntando poeira, e a pessoa falou: opa, já sei o que eu vou fazer, que destino que eu vou dar para esses livros. E aí meu esposo rodava a cidade buscando livro. E aí algumas empresas falou assim: não, então eu vou doar um lanche, né, para o dia do seu evento. Teve outros amigos que falou assim: não, então eu vou doar brinquedo, porque vai ter um evento que inicialmente eu marquei, foi lá no assentamento Fidel Castro, no começo do assentamento ainda. Lá tinha uma construção do que é hoje a creche, na época não era ainda. Era uma cozinha comunitária que estava começando. Inclusive, a gente ajudou muito na época lá. E aí eu falei: vamos marcar lá, que será um ponto de encontro para todo mundo. E aí pode ser falado de boca a boca. Não era tão grande a comunidade lá como é hoje. E aí todo mundo que precisar, que tiver criança ali de 6 até uns 14 anos, pode mandar a criança aí. Então, e levar as atividades de casa que a gente vai ajudar. E aí eu levei aquele tanto de voluntário. Chegou lá, tinha uma fila enorme, que eu falei: meu Deus, e agora? Vai faltar gente, vai faltar lanche. Eu acho que tudo foi pouco, livro. Mas não faltou nada, graças a Deus. E a gente estava ali, foi chegando mais coisas, inclusive de doação de outros parceiros, pessoas que ficaram sabendo que a gente ia fazer esse movimento lá. E aí a gente tinha muito voluntário e apareceu até adultos, né? E a gente não ia falar: é um evento para criança, é um evento para quem queria aprender, entendeu? E por mais que a gente tivesse classificado uma idade, foi porque ali no meu pensamento muito pequeno, eu pensei que seriam as pessoas que teriam interesse em participar. E eu não pensei ali inicialmente que poderiam ter outras pessoas também que gostavam de ler, mas não tinha esse acesso. Eu fui uma criança que tive acesso a livros fora da minha escola com 8 anos de idade pela primeira vez. Primeira vez que eu vi uma biblioteca foi dentro da casa de uma patroa da minha mãe. Eu fiquei apaixonada. Eu pedi à patroa dela para me ficar lá e limpar todos os livros. E eram muitos livros. Inclusive, essa família que a minha mãe trabalhava quando eu era criança, uma família que hoje é uma família minha amiga, né, família de médicos e advogados. Inclusive, meus livros da enfermagem foram eles que me deram quando eu falei que ia fazer o curso. E aí, então, através das minhas vivências, eu sei que às vezes as pessoas não têm nem acesso.
Entende? E aí eu aceitei todo mundo e a gente separou os grupos por crianças por faixa etária ou por ano de escola. E aí tinham crianças que queriam ouvir histórias. Aí eu tinha um voluntário que levava um grupinho para um cantinho, sentava todo mundo ali no chão e lia uma história. Agora eu tinha criança que queria fazer atividade da escola. Eu levava aquele grupinho da atividade para outro voluntário e aí eu fui dividindo. Aí no meio a gente estava distribuindo livros de acordo com o que chamava a atenção daquelas pessoas. Tinha gente que só queria ver as imagens, então pega livro com imagem. Tem criança muito pequenininha que gosta daqueles livros que parecem um brinquedo. Tem textura. Isso. Mas eu tinha adulto que gostava de ciências. E eu tinha livro lá de ciências também para esse adulto. E aí no final a gente ganhou também algumas outras coisas para doação, como cestas básicas, roupas, calçados, a gente aproveitou, já levou. E a gente tentava muito sensibilizar as famílias para que se você não está precisando neste momento, deixa para que outra pessoa que esteja precisando mais do que você pegue. E eles ouviam, funcionou, não era assim, vai voar perfeito. Todo mundo. Sim, aquela bagunça, todo mundo chegou, vamos pegar todo mundo, cada um pega o seu. Eles foram muito sensibilizados em todo momento que a gente teve no movimento, as pessoas foram sensibilizadas a isso de que pegue se você precisar. Inclusive, a grande maioria de doações que eu recebi foi de pessoas pobres. Pessoas que falaram assim, eu também estou precisando. Eu ouvia muito isso, Lonique, eu também estou precisando, mas eu não como fubá. E eu tenho fubá na minha casa. Às vezes você encontra uma pessoa que está precisando que gosta de fubá. E aí acabou que virou uma troca de pessoas se ajudando. Veio muito apoio de fora, nenhum apoio do governo. Foram pessoas, foram seres humanos se juntando para fazer alguma coisa. E assim, a história do nome do movimento foi muito engraçada, porque meu irmão tinha acabado de morrer quando eu criei o movimento. E eu criei pela necessidade, pelo número de pessoas que me procuravam e eu só recebia uma cesta por mês. E aí 30 pessoas me chamando no WhatsApp. Um volume muito maior. Muito maior. Então, o movimento nasceu-se disso, mas a minha falta de criatividade, o movimento levou meu nome, porque as pessoas começaram a falar assim, Lonique, que inicialmente eu falei, vamos fazer um movimento aí de arrecadar coisas. E aí, quando as pessoas começaram a falar, falavam o meu nome junto com o movimento e pegou o movimento Lonique Maia. E eu tinha acabado de perder o meu irmão, meu irmão, ele morreu, ele foi assassinado dia 25 de dezembro de 2020. E a minha filha nasceu dia 27 de janeiro de 2021. Foi um período muito difícil para mim. E acho que em março de 2021 eu já estava com o movimento Lonique Maia. Então, foi um movimento que eu não estava bem, mas que foi um momento, que eu não estava bem, mas que eu sabia que tinham pessoas que precisavam de ajuda. E eu podia ser uma pessoa, ajudar elas. Então, por que não? Por que não fazer alguma coisa, né? Então, eu não queria fechar os olhos. E eu acredito que essa é uma característica do enfermeiro. Sim. Eu nunca vi alguém pedir ajuda para o enfermeiro e ele não fazer tudo que ele pode, né? Tudo que está ao alcance dele para poder ajudar. Sim. E aí, tratando muito que a gente tá encerrando já o nosso episódio, mas trazendo muito o que você tava falando, né? Então, nesse período de luto que você viveu, você ressignificou essa dor e transformou em algo novo, né? Que nem Exatamente. A capoeira. Então, transformou uma dor em algo que permaneceu. Então, eu acredito que onde seu irmão estiver, ele tá muito feliz. Sim. Acredito que tá muito orgulhoso. Sua família inteira tá muito orgulhosa. É maravilhoso conhecer a sua história. E só também compartilhando essa questão de você ir a uma comunidade. Sim. A gente tem o exemplo do Noto Glória, da UBSF Glória, que a gente fez o estágio lá e o próprio enfermeiro fala que eles são muito agradecidos e eles são muito organizados. Então a gente tem sempre esse pensamento de a comunidade, o pessoal ali vai ficar louco, vai querer sempre. Aí surgiu uma coisa nova, vai ficar doido, desorganizado. Pelo contrário. Não. Eles são muito organizados, eles respeitam muito a quem tá ali e eles ajudam na própria organização, né? Isso é lindo demais, isso é muito perfeito. Lonique, muito obrigado. Acho que eu tô muito feliz com esse episódio. É um prazer, gente. Muito obrigada. Foi ótimo, mas infelizmente o nosso tempo encerrou, né? E por hoje é isso. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação no nosso podcast e dizer que esse é um assunto que realmente precisa ser exposto para a população, para que possamos valorizar a cultura afro-brasileira e cuidar da nossa saúde, da nossa comunidade. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigado, gente. Não esqueça de seguir a gente lá no @afrosaúde e também um agradecimento especial ao nosso apoiador, a Afro-UFO, que vem aqui ajudando a gente com todos os episódios. A gente também está encerrando a nossa temporada e foi um grande apoiador para que todo esse momento acontecesse. E nos vemos na próxima semana. Até logo. Tchau, tchau, gente. Obrigada.